Hoje vamos falar sobre os 110 anos de Nelson Rodrigues e também fazer um tributo a Arnaldo Jabor, de obras consagradas e tido como diretor que mais adaptou obras de Nelson Rodrigues de forma bem sucedida, como por exemplo, Toda Nudez Será Castigada. E portanto, hoje, aqui na seção A e C, a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas das maiores obras de Nelson no cinema e também das adaptações por Arnaldo Jabor, esse saudoso cineasta que iremos matar um pouco de saudade. Eu sou Filipe Pitanga e vocês estão aqui comigo no canal Live, então venham conferir. Nelson Rodrigues tinha várias formas de escrever que suas características transpunham para as obras, fossem elas peças adaptadas para o teatro, contos, livros ou mesmo filmes, como iremos ver um pouco mais hoje. Por ele escrever normalmente uma coluna no jornal entre a parte do obituário e as manchetes sensacionalistas de crimes e de outras formas de representação um pouco mais escandalosas, fazia com que a sua dramaturgia encontrasse não só o que o núcleo familiar institucional descortinava dos dramas particulares entre quatro paredes na sociedade, mas também como eles eram representados nas manchetes de destaque com escândalos da vez, porque eles tinham muita força representativa e política de como a sociedade brasileira se descortinava nas piores tragédias. Nelson Rodrigues faria algumas das obras que traduziriam o povo brasileiro em suas formas mais modestas, e desde a representação popular a uma classe média que estava bem na ponta do iceberg dos maiores escândalos políticos daquela época, como, por exemplo, o período da ditadura militar. Nelson Rodrigues teria algumas de suas primeiras obras adaptadas pelo cinema novo na década de 60, como, por exemplo, em 63, de uma vez só, o famoso filme Boca de Ouro, que foi dirigido por Nelson Pereira dos Santos, com Jesse Valadão e Odete Lara, numa forma um pouco Cidadão Kane, de retratar um personagem que começa falecido e cujo jornalista que vai narrar a trama investiga com a falecida companheira do morto o que seriam as perspectivas da vida real em flashback que aquele personagem representou e o que seria a famosa boca de ouro do título que o personagem teria encomendado e se seria verdade ou não. As várias perspectivas que vão enganando a gente já demonstram uma outra característica de Nelson, que é o espelhamento reflexivo, ou seja, a maior parte de seus personagens não conta uma história direta, e sim através de terceiros, como se fosse um telefone sem fio, o que já gera uma dúvida possível de qual é a veracidade daquele ponto de vista. No mesmo ano, teremos a primeira das várias adaptações, talvez o filme mais adaptado de Nelson Rodrigues, que é, sim, estão certos, Bonitinha Mas Ordinária. Pensaram que era outro? Ah, gente, vocês não me pegam. Em 1963, também trazendo Jesse Valadão e Odete Lara de novo, primeiramente dirigido por Billy Davis, mas talvez seja a versão de 1981 com Lucélia Santos e Vera Fischer, dirigidas por Brás Chediak, que seja a mais lembrada da famosa obra de Nelson Rodrigues. Depois, em 1965, ainda dentro do período do cinema novo, nós vamos ter A Falecida, de Leon Risman, com Fernanda Montenegro, nossa grande atriz histórica, que naquele momento não só estava representando um tipo de estética da linguagem da época, mas também adaptando outras visões do Rio de Janeiro a partir de bairros periféricos que não fossem apenas os centros metropolitanos tipicamente representados, e também outras classes, outras visões e identidades de gênero, como uma protagonista mulher para a diferença dos outros protagonistas masculinos. Já no cinema marginal, vamos ter inúmeras outras adaptações, como, por exemplo, o grande cineasta Neville de Almeida, que é outro dos que mais adaptou o Nelson Rodrigues para o cinema. Começamos com A Dama do Lotação, que se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema brasileiro, com Sônia Braga,
trazendo um conto de 4 páginas, gente, para um longa de 2 horas. Eu mesmo dou em aula de cinema o quanto foi genial da parte do cineasta fazer com que todos os relatos resumidos em flashbacks no conto pudessem ser vertidos em situações completas que preenchessem e recheassem um longa-metragem. De maneira bastante eficiente, o diretor esmiuça a personagem, fazendo dela a verdadeira protagonista, e não o ponto de vista reflexivo de seu marido traído, que no conto é muito mais o norteador e o gatilho principal. Com o sucesso do filme em 1978, Emílio de Almeida adaptaria de novo Nelson Rodrigues em 1980 com Os 7 Gatinhos, agora com Lima Duarte e até Regina Casé no elenco, com uma obra bastante semiótica, porque nós vamos trabalhar a imagem e as cores como metáforas das emoções e das verdades e mentiras que são contadas ao longo da narrativa. Cada uma das filhas de Lima Duarte vai ter uma personalidade ou um flashback que, através de cores diferenciadas, narram outras perspectivas para o que a história realmente quereria dizer, desde o vermelho sangue, que une aquela família, ao branco virginal, que é uma hipocrisia da sociedade daquela época que exigia que as mulheres se guardassem para casar, como se as relações não pudessem naturalmente se desenvolver independente da instituição do casamento. Ainda mais para um período que já tinha a lei de desquite e os contraceptivos, que faziam com que o amor fosse livre e não mais regrado apenas por regras sociais. Além disso, em 1982, dirigido por Bruno Barreto, vamos ter O Beijo no Asfalto, outra das obras mais famosas do diretor, em que um beijo entre 2 homens num acidente de trânsito, por compaixão, por identificação, ou seja, por misericórdia, vai ser confundido como uma perseguição de intolerância através da manipulação das mídias, em que um jornalista queria ter poder policial de alterar a realidade, como uma representação do quarto poder que foi tão alterado pela ditadura militar, em várias formas de conspiração e conluio que hoje sabemos que infelizmente aconteceram. Nelson Rodrigues escreveu esta obra antes do golpe militar, porém, com as várias adaptações, como desde o Cinema Novo em 65 por Flávio Tambellini no filme O Beijo, até a versão de Bruno Barreto em 81 e até mesmo em 2017, dirigido por Murilo Benício numa novíssima adaptação, cada uma de suas épocas agrega várias interpretações e significações modernas ao grito de emancipação de Nelson Rodrigues. A lotação passou por cima do sujeito. De repente, um outro cara aparece, ajoelha-se no asfalto. Mas o que foi que ele fez? Beijou o rapaz que estava agonizante. Há quanto tempo que você conheceu o cara? Que cara? O morto. Não conhecia. Nas obras de Nelson Rodrigues, não são as identidades ou as diversidades que são culpabilizadas ou perseguidas, mas sim como a sociedade não consegue encarar a diversidade e as diferenças. Essa pluralidade histórica advinha de uma forma de Nelson trazer com senso crítico o seu próprio conservadorismo, já que ele se filiava a questões mais conservadoras da época e se dizia, muitas vezes, alheio às revoluções sociais, mas, ao retratá-las no cinema, fazia com que suas vozes sempre tivessem o direito de serem ouvidas, e fosse a sociedade e a forma como a repressão era denunciada que fossem os obstáculos a serem vencidos. Nelson botava o seu próprio conservadorismo em xeque e trazia para nós as crônicas da realidade de maneira muito mais libertária do que a sociedade permitia com que acontecessem na vida real. Agora falando um pouco sobre Arnaldo Jabor, esse grande cineasta, ele adaptou Toda Nudez Será Castigada em 1973 e ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim, com uma representação divertida, irônica, em que muito da obra de Nelson é preservado. O filme também consagrou a atriz Darlene Glória, com inúmeros prêmios por sua atuação na adaptação de Nelson Rodrigues. Com isso, Jabor traria mais outra obra com O Casamento, em 1975, que igualmente consagraria atrizes em suas atuações pelas adaptações de Nelson, como Camila Amado, que ganhou o prêmio de atriz coadjuvante no Festival de Gramado naquele período. Jabor também iria querer investigar a estética huis clos, que em francês quer dizer
entre quatro paredes, ou seja, filmes de apartamento, cuja mise-en-scène não sai de cômodos dentro de casa. Mas com isso, era também a estética rodriguiana de debater casais como núcleos familiares a botar em xeque-mate a classe média daquele momento, que muito conformada numa posição bastante cômoda, não lutava nem contra a opressão da classe de elite, nem a favor das revoluções das camadas mais humildes da sociedade. Com isso, os filmes de apartamento de Jabor formam uma trilogia, com Tudo Bem, Eu Te Amo e Eu Sei Que Vou Te Amar, que, por exemplo, deu mais um prêmio para uma grande atuação feminina, que é Fernanda Torres, ganhando o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes, que também concorreu a melhor filme à Palma de Ouro, o maior prêmio internacional. Este era Arnaldo Jabor, que com seus filmes fez grandes crônicas sociais de representações de todas as partes do povo e também com inúmeros reconhecimentos internacionais e dentro do nosso próprio território, principalmente a sua direção de atores e de representação feminina. Esta foi a sessão A e C, com muitas dicas para vocês, sempre aqui no canal Like, porque a gente recomenda e você curte.